Bom, vamos ver. Obrigado pela informação, de qualquer maneira. A correção da lista ficou clara? Eu entendi. Só o. Bom dia, Anderson. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Pode continuar, Giovana. Eu só. Lembrando, eu tenho que baixar aqui porque quando eu vi a correção foi pelo celular. Tá. Mas eu fiquei sem computador vários dias, até por isso que eu não consegui assistir a aula. Tá. Aqui, você escreveu que era para explicar por que a entropia é uma função crescente da massa molecular. Sim. Não é uma questão de... Porque a fórmula plenamente tem M na expressão, não é? De maneira que cresce com M. M é a massa de uma molécula. Tá? Agora, se você chama M de massa molecular, ou dá um outro nome, várias pessoas fizeram o trabalho mínimo de mostrar que era também função crescente da massa molar. Mas, claro, se é função crescente de M, a massa de uma molécula, também é função crescente da massa molar. Isso não é a questão é por quê. E o porquê tem a ver com o número de estados disponíveis por intervalo de energia. É isso que faz com que a entropia é função crescente. E isso pode ser abordado ou em termos quânticos, que a minha resposta na lista foi em termos do número de estados de uma partícula em uma caixa, ou pode ser igualmente usando o raciocínio clássico, em que o número, o volume de espaço de fase da casca de energia é função crescente da massa de uma molécula. Então, a resposta é nesse sentido, de olhar como o número de estados acessíveis depende de M e ver que esse número ou de estados ou de volume de espaço de fase, na visão clássica, é função crescente de M. Bom dia. Tá, então. Chegou todo mundo. Bom dia, Breno. Bom dia, Isabel. Bom dia, Catarina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estive discutindo aquele problema da lista sobre entropia ser uma função crescente da massa de uma molécula. Mas, bom, é só olhar a solução e se sobrar alguma dúvida, mande um e-mail, eu vou responder. Bom, antes que mais nada, feliz ano novo a todos.
Eu acredito que 2021 vai ser melhor que 2020. Bom, não é garantido, mas 2020 foi 12. Então, eu estou com esperança de alguma maneira 2021 ser melhor. Talvez não imediatamente, porque está demorando a distribuição de vacina, a chegada da vacina. Mas acho que daqui a alguns meses as coisas vão melhorar. Estou com essa esperança. Bom, alguma dúvida urgente? Urgente. Não, tá tranquilo. Tá. Bom, então eu vou retomar a matéria. Eu tentei dar aula na terça passada, mas com apenas 2 pessoas presentes, eu achei melhor adiar até hoje. Então, agora a gente retoma a discussão. Ainda tem alguns pontos a discutir na discussão de ensembles e depois a gente vai para a próxima discussão, que é chamada de aplicações básicas. Ok, então vou... Pessoal, Sim. eu vou falar por mim mesmo, assim, não sei o que os outros acham, mas será que teria como, sei lá, adiar um pouquinho o prazo dessa lista agora, porque ela é realmente grande? Tudo bem que eu dei uma atrasada, porque acho que nesse recesso eu, sei lá, desliguei um pouco das coisas, mas é porque eu comecei a fazer e já empaquei em várias. Era para quinta? Isso, era para quinta-feira agora. Tá. Ó, eu tô com a minha amiga aí também, Isabel. Se puder jogar diazinhos a mais aí, seria ótimo. Quero se for um pouquinho grande mesmo. Pode ser para terça que vem? Dia 12? Se puder, pra mim seria ótimo, se todo mundo concordar. Bom, acho que... Quinta-feira seria ótimo. Fica ótimo. Ok. Notado, então. Eu vou só fazer... Muito obrigada pela sua desculpa, mas é porque eu já dei uma desesperada aqui na hora que eu vou pegar a lista. Não, sem problema. Eu tenho que ser um pouco do lado, como dizer, pedindo mais, mas é tudo uma negociação, não é? Então, eu tenho que escutar vocês também. Não posso insistir. Então, fica para terça que vem. Joia? Ok, obrigada, professor. Obrigado. Sem problema. Ok, vou abrir a discussão. Não esquece de gravar, professor. Não, já estamos gravando. Obrigada. Então, como eu já mencionei, a própria função partição admite uma interpretação termodinâmica e é importante essa interpretação, é bastante útil. A gente já viu no caso do ensemble microcanônico essa função partição ômega
é relacionada à entropia por essa fórmula, tá? Que está escrita aqui. E agora a gente vai ver que as outras funções partição também têm uma interpretação termodinâmica que também envolve o logaritmo da função partição. A conexão é sempre com o ln. E sempre envolve a constante de Boltzmann. Tá? Então, essas características continuam, mas a função termodinâmica não é sempre a entropia. Vai envolver, de modo geral, alguma energia livre. Então, para demonstrar essa conexão, eu vou voltar para a função partição microcanônica, que nos lembramos é o número de estados acessíveis ao sistema de N moléculas em volume V, estados com energia entre a energia E mais delta E. Lembrando, delta E é uma tolerância ou incerteza na energia que é pequena comparado com a energia total e nós tratamos esse delta E como uma grandeza fixa quando nós deixamos energia, volume e N crescer sem limite, aquela operação chamada de limite termodinâmico. Então, sendo que o número de estados, nós podemos escrever ômega dessa maneira. Aqui estou usando a representação de energias de estados. EI é um estado, a energia do estado I. E essa representação é mais natural no caso quântico. Mas depois a gente vai ver como incluir o caso clássico também. Então, qual é essa soma? É uma soma sobre todos os estados. Pode ser uma soma infinita, normalmente seria. Soma sobre todos os estados, função delta com argumento energia do estado I menos epsilon. Epsilon aqui é uma variável de integração. E a integral vai de E até E mais delta E. Então, o que vai acontecer? Para os estados I, cujas energias pertencem a intervalo, quando nós integramos, vai ter uma contribuição unitária de cada estado I com energia EI nesse intervalo. E nenhuma contribuição, naturalmente, dos outros estados, os estados com energias fora desse intervalo. Ou seja, essa integral com a soma das funções delta é uma maneira de contar o número de estados com energias nesse intervalo. Tá? Então, isso é ômega. Bom, usando o mesmo artifício, podemos escrever Z. Porque Z, função partição canônica, é uma soma sobre todos os estados. Cada estado como
dizer, pesado na soma pelo fator exponencial menos beta EI. Tá? Lembrando, Z é a soma sobre todos os estados e exponencial menos beta EI. Tá? Então, essa integral, com esse fator exponencial e ainda a soma sobre todos os estados, a parcela sendo a função delta, vai reproduzir exatamente isso. Então, é uma maneira de escrever Z. Comparando Z e ômega, o que a gente vê? Que aqui a integral sobre energias epsilon é irrestrita, enquanto, no caso microcanônico, é restrito a um intervalo pequeno de energias. E no microcanônico não tem esse fator exponencial menos beta E, ou seja, todos os estados no intervalo contribuem igualmente a ômega, mas no caso de Z, a contribuição não é igual. A contribuição decai exponencialmente com energia. Bom, mas é conveniente escrever Z em termos dessa integral pelo seguinte motivo. Eu vou quebrar o intervalo de integração em pequenos pedaços, pedaços de largura ΔE. Tá? Então, fazendo esse passo, podemos escrever Z da seguinte maneira. Bom, eu vou começar os intervalos com a energia menor possível, o estado fundamental do sistema que estamos analisando. Eu vou ter o primeiro intervalo que vai de energia do estado fundamental, E0, até E0 mais ΔE. Eu vou ter essa integrando, integral dE, soma sobre todos os estados, delta EI menos epsilon. E em vez de exponencial menos beta epsilon, eu vou tirar esse fator da integral e escrever exponencial menos beta E0. Eu vou ter o próximo pedaço. Energias no intervalo de E0 mais ΔE até E0 mais 2 ΔE. E vou escrever o fator exponencial aqui em frente. Exponencial menos beta E0 mais ΔE. E assim por diante. Tá? Eu vou fatiar a minha integral em muitos subintervalos. Agora, você pode falar, olha, aqui o fator exponencial é exponencial menos beta epsilon, e epsilon é uma variável contínua. Quem deu a permissão você representar essa exponencial pela exponencial menos beta da energia do início do intervalo. Aqui é zero, aqui é zero mais ΔE e assim por diante. Bom, isso é permitido quando nós deixamos o intervalo ΔE ir para zero. Tá? Agora eu vou ter infinitas integrais, tá? E sendo que a largura do intervalo de integração vai para zero, não vai ter nenhum problema em representar essa exponencial por uma exponencial com argumento
fixo em vez de variável. Tá? Então, antecipando que estou fazendo esse limite, eu posso representar o fator exponencial como um fator que multiplica cada integral. E o que nós temos para essas integrais? Bom, a integral, como já foi mostrada, é ômega, é o número de estados com energias em determinado intervalo. Então eu vou chamar isso de ômega EN, onde EN é a energia do estado fundamental, E0, mais N vezes delta E. Tá? Então isso é uma função partição microcanônica, ou seja, um número de estados. Bom dia! Bom dia, João. Bom ano novo. Bom, eu vou continuar a discussão. Então, esse fator em frente é exponencial menos beta EN, onde N agora não é o índice de estado, é EN seguindo essa expressão. E ômega, EN, BN, é o número de estados associados a esse pequeno intervalo de energia. Tá? E ainda tem o limite delta E indo para zero para ter essa identidade. Bom, quando nós deixamos delta E ir para zero, e para um sistema grande, nós esperamos que ômega seja uma função suave de energia e também das outras variáveis. Então podemos trocar essa soma de novo por uma integral. Tá? Então primeiro eu vou usar N como a variável de integração. N entra como inteiro, tá? Mas nesse passo intermediário eu vou tratar N como se fosse uma variável contínua. Então eu tenho N variando de zero até infinito. N igual a zero corresponde à energia E0 e assim por diante. Tá? E depois eu vou fazer a mudança de variável de N para energia E, usando essa relação. Então, dN é igual a dE sobre delta E, portanto eu tenho esse fator 1 sobre delta E em frente da integral e a gente tira o limite. Bom, então isso é a maneira de escrever Z em termos de uma integral sobre energia. E a gente vê que o integrando consiste da função de Boltzmann, exponencial menos beta E, vezes ômega, número de estados, juntando ômega com esse fator 1 sobre delta E, a gente tem número de estados por intervalo de energia, às vezes chamado de densidade de estados. Porque o número de estados com uma determinada energia por unidade
de energia. Bom, agora eu vou tirar o logaritmo dos dois lados. E, como antes, fazendo o logaritmo e pensando em sistemas grandes, eu vou ignorar esse fato, essa contribuição ao ln, que seria menos ln de delta E. Porque delta E, lembrando, é fixo, enquanto E, V e N, e portanto ômega, crescem com o tamanho do sistema. Bom, agora vamos pensar um pouco sobre essa expressão. Em função de energia, com V e N fixos, ômega cresce violentamente. Tá? Ômega é alguma função que cresce com uma potência de E, algo tipo 3n sobre 2, lembrando nossa análise do gás ideal. Então, isso é ômega, enquanto, naturalmente, a exponencial menos beta E, deixa-me usar uma outra cor. Exponencial menos beta E é algo que decai com energia. Nosso integrando é o produto de um fator que cresce rapidamente com E e um fator que decai exponencialmente com E. O resultado é que esse produto vai ter um máximo em algum lugar e eu vou chamar a posição desse máximo E estrela. Tá? E estrela é o valor da energia que maximize o integrando. E a ideia agora é expandir o integrando em torno desse valor. Note que o integrando pode ser escrito tudo como uma integral. O integrando é exponencial S entropia, usando a relação entre ômega e entropia. Exponencial. Entropia menos energia sobre temperatura, que é essa parte, sobre constante de Boltzmann. Tá? Então, a ideia é que existe uma energia E estrela que maximize o integrando, ou seja, que maximize S, lembra, S é função de E, maximize S de E menos E sobre temperatura. E eu vou expandir esse argumento em torno do valor que corresponde ao máximo. Então, vamos fazer isso. O valor no máximo é exponencial menos beta E estrela menos T S estrela. E depois vem
o termo de segunda ordem, tá? Ou seja, proporcional a E menos E estrela ao quadrado. O termo proporcional a E menos E estrela no argumento da exponencial é zero, porque estamos expandindo justamente em torno de um máximo. Então, eu tenho que olhar o termo de segunda ordem na série de Taylor, que é essa, é o que nós temos aqui. Meio tem um fator 1 sobre KB, tem a diferença ao quadrado, e a segunda derivada desse argumento em relação à energia avaliada em E igual a E estrela. Bom, esse termo é linear na energia, então é só a segunda derivada da entropia que entra aqui. E essa segunda derivada, por análises anteriores, nós sabemos que está relacionado à capacidade calorífica do sistema ao volume constante. Tá? Então, nós temos essa expressão. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse termo fora da integração e esse termo, voltando à expressão anterior, eu tenho uma integral. Então, a integral dE da exponencial menos tudo isso vai me dar uma integral gaussiana que eu sei avaliar, tá? E vamos olhar essa contribuição ao LN. E estrela, S estrela, são funções extensivas, que energia e entropia são funções extensivas de V e N. Esse termo já é logaritmo de uma função extensiva. Tá? CV é extensiva, é capacidade calorífica. Mas aparece dentro do argumento do logaritmo. Então, esse termo para um sistema grande já é muito, muito menor que esse primeiro termo. Desprezível no limite termodinâmico. Então, podemos afirmar, multiplicando os dois lados de ln de z por menos kBt, para cancelar esse fator menos beta, eu tenho menos kBt ln de z, função partição canônica, igual a energia menos temperatura vezes entropia. Aqui também eu identifiquei essa energia estrela que maximiza o integrando, ou seja, a energia mais provável. E essa estrela, o que é essa estrela? É a função entropia desse sistema. Deixem só terminar Tudo bem. a sentença. Essa estrela é a entropia com esses argumentos. Sim. Você concluiu que o segundo termo da conta aí é desprezível no limite termodinâmico por causa da capacidade térmica? Não, porque não é devido à capacidade térmica, é devido a LN. Devido ao LN. Se tivesse capacidade térmica fora do LN, ia contribuir igual às outras grandezas extensivas. Mas dentro do LN, bom, a gente sabe que LN de X
sobre x vai para zero, x indo por infinito. Então, é essa a propriedade do Ln que... Entendi. Tá, então, eu identifiquei a estrela, que de fato é a energia mais provável de todas as energias, porque vai maximizar o integrando. Identifiquei isso com a energia termodinâmica. Simplesmente é. E a mesma coisa com essa estrela. Essa estrela é a entropia associada a essa energia mais provável, que é a entropia termodinâmica. Tá? Então, a conclusão, após todos esses passos, é que menos kBT Ln de Z é a energia livre de Helmholtz do sistema. Que é interessante. Z nós usamos inicialmente para descrever um sistema em contato com um reservatório térmico, em equilíbrio com um reservatório térmico, e, portanto, a sua energia flutua, mas a temperatura é fixa. E a energia livre de Helmholtz é justamente a energia livre que nós utilizamos na termodinâmica para descrever sistemas em contato com um reservatório térmico, tal que as variáveis naturais da energia livre de Helmholtz são temperatura, ou equivalentemente beta, volume e número de moléculas. Então, no mesmo passo, digamos, nós fixamos a temperatura e descobrimos que a função partição associada a isso está ligada à energia livre de Helmholtz, que na termodinâmica é a função mais conveniente quando nós queremos descrever sistemas mantidos a temperatura fixa, ainda com volume fixo e número de moléculas fixos. Tá? Então, isso é a conexão. E agora podemos pensar nos outros ensembles. O ensemble grande canônico e o ensemble das pressões. A conexão entre a termodinâmica e a função partição grande canônica é essa, tá? Que você demonstra pelo mesmo tipo de argumento. E, no caso do ensemble das pressões, onde a função partição é y, nós encontramos essa relação. A relação entre Ln de y e a energia livre de Gibbs, está escrita por extenso nessa expressão. Tá? Então, essas são as conexões entre as funções partição e as grandezas termodinâmicas. Alguma pergunta? Tá bom. A demonstração seria semelhante. Segue a mesma linha. Agora, você também tem direito a usar a relação entre Xi e Z. Tá? Lembrando
a gente tem essa relação entre Xi, a função partição grande canônica, e Z. Então, uma possibilidade é começar com essa relação que já foi estabelecida e lembrar que Z é relacionada à energia livre de Helmholtz, pelo argumento. Ou seja, escrever isso em termos de uma exponencial que envolve a energia livre de Helmholtz. E agora, trabalhar com essa soma, agora teria que perguntar qual é o valor de n que maximiza a parcela. Tá? E proceder nessa linha. E aqui também para y, no caso do ensemble das expressões, você tem uma integral que envolve a pressão e o volume. Pressão é fixa, naturalmente, nesse ensemble. Pode escrever Z em termos de uma exponencial que envolve a energia livre de Helmholtz. Perguntar qual é o valor de V que maximize o integrando e proceder nessa base. Ou seja, não é necessário repetir todo o argumento que levou à relação entre Z e A. Mas para mostrar as outras conexões, pode usar essas equações. Bom, a observação que eu quero fazer agora é que essas três conexões, entre Z e A, entre Xi e PV, tem dimensões de energia, naturalmente, e pode ser visto na termodinâmica como um potencial termodinâmico, como energia livre de Helmholtz ou de Gibbs. Tá? Mas todas as três conexões, relações ligando a função partição e um potencial termodinâmico, foram deduzidos usando a ideia de sistemas muito grandes, tais que podemos desprezar as contribuições a ln de Z ou de Xi, etc., que não são extensivas. Entretanto, eu vou usar, por exemplo, essa expressão mesmo para sistemas pequenos. Tá? Por exemplo, podemos calcular Z de um só oscilador harmônico. Eu vou interpretar menos KBT ln de Z de um só oscilador harmônico como a energia livre de Helmholtz de um oscilador harmônico. Um só oscilador harmônico. É convencional fazer essa interpretação e faz sentido quando nós pensamos se a gente tem um mol de osciladores harmônicos independentes, que seria basicamente os modos vibracionais de um mol de moléculas diatômicos. Então, essa fórmula fornece a energia livre de Helmholtz por molécula dessa coleção grande de osciladores harmônicos independentes. Tá? Então, é conveniente utilizar essas fórmulas mesmo para sistemas pequenos. Isso é feito
em todos os textos, e a justificativa é que muitas vezes o interesse não é em um só oscilador, mas em uma grande coleção de osciladores independentes, e é conveniente pensar dessa maneira. Falando em osciladores harmônicos, tem esse exercício em que vão avaliar justamente a função partição canônica para ambos, o caso clássico e o caso quântico, e comparar as expressões para o calor específico. Esse Czinho é por oscilador, tá? Por molécula, se quiser. E ver em qual limite a expressão para o caso quântico concorda com a expressão clássica. Tá? Então, não vou falar mais sobre isso, mas está lá. Bom, agora nós terminamos a construção dos ensembles, pelo menos formalmente. Em geral, é bastante difícil avaliar matematicamente uma dessas funções partição. Se conseguimos, ou por essas fórmulas, ou por derivadas que já foram mencionadas, nós conseguimos calcular as propriedades termodinâmicas. Na maioria dos casos, ou nós temos que olhar sistemas bastante simples, como gases ideais clássicos, ou nós temos que utilizar determinadas aproximações. Mas, pelo menos, formalmente, nós sabemos como calcular as propriedades termodinâmicas na base das funções partição, ou seja, os ensembles da mecânica estatística. Tá? Então, essa tabela faz um resumo das propriedades, diferentes ensembles, a situação do sistema de interesse, se for isolado ou em equilíbrio com vários tipos de reservatórios, as variáveis independentes, a densidade de probabilidade no espaço de fase ou no espaço de estados quânticos e a conexão com a termodinâmica que acabamos de discutir. Bom, então essa tabela pode ser útil para sintetizar essas informações e para guiar certas análises na escolha de qual ensemble seria mais interessante de utilizar uma determinada análise. E lembrando que no limite termodinâmico, para sistemas ideais ou sistemas com interações de curto alcance, como eu mencionei um tempo atrás, os ensembles são equivalentes. Então, a gente pode escolher, por conveniência matemática, o ensemble que vamos utilizar. Bom, como uma aplicação imediata desses ensembles, canônico, grande canônico e das pressões,
a gente vai analisar o gás ideal clássico, que nós já analisamos usando o ensemble microcanônico, e vocês vão lembrar que foi uma certa conta, porque a gente tinha que encontrar o volume de uma casca esférica em N dimensões e trabalhar com aquela fórmula. Então vamos ver como que fica no caso desses outros ensembles. Vou começar com o ensemble canônico, que Z para o gás ideal clássico tem essa expressão. Nós temos esse prefator que foi herdado, digamos, do ensemble microcanônico, que corrige para permutações de índices de partículas idênticas, e esse fator 1 sobre H3n, que tem a ver com o número de estados quânticos por volume de espaço-fase clássico, e depois tem as integrações. O integrando depende apenas dos momentos, porque a marca registrada do gás ideal é que não há interações entre as partículas e, portanto, não tem uma energia potencial que envolve as posições. Então, a integral sobre as posições é trivial, VAN, e nós temos as integrações sobre cada componente dos momentos das N partículas. São 3 N integrações independentes. Tá? Aqui, PIA2 quer dizer a soma dos quadrados das 3 componentes, mas realmente são 3 N contribuições independentes. Tá? Então, o modelo seria uma integral desse tipo. dp, aqui P representa uma componente do momento de uma das N partículas. Então, dp de menos infinito até infinito, exponencial menos beta P2 sobre 2m, que é uma integral gaussiana, fácil de avaliar e que fornece essa contribuição. Tá? Então, essa contribuição aparece 3n vezes em Z. Tá? Então, Z é isso. Esse prefator, VAN e essa raiz quadrada, a potência é 3n. Eu vou juntar o fator 1 sobre H3n e esses fatores nessa expressão lambda a 3n. Tá? O Vn e n fatorial continuam sem modificação, mas é conveniente juntar as potências da constante de Planck e esses fatores em algo que aparece no denominador lambda a 3n. E quem é lambda é HA2 sobre 2πmkBt. Então dá para verificar que
com lambda definida dessa maneira, nós temos uma identidade. Por que fazer isso? É fácil demonstrar que lambda é um comprimento. E deve ser um comprimento porque a gente tem volume AN e a gente deve ter no denominador também volume AN. Lembrando que a função partição Z deve ser adimensional. Tá? Então, é uma maneira explícita de verificar que Z é adimensional. Mas não é apenas isso. Esse comprimento tem um sentido físico importante. Lembra que que constante de Planck sobre momento é um comprimento e na mecânica quântica aprendemos que isso é o comprimento de de Broglie de uma partícula com momento P. A minha pronúncia desse nome, que é uma tentativa de chegar à pronúncia francesa, é de Broglie. Eu não vou pronunciar de outra maneira, mas H sobre momento é isso. E o que isso quer dizer? Que esse comprimento de Broglie, se tiver duas partículas com comprimentos de de Broglie, pictorialmente a gente pode pensar em pacotes de onda que descrevem essas partículas, em que o envelope modula uma onda, uma função de onda, cuja variação espacial está aproximadamente com esse comprimento de onda de de Broglie. E se os centros desses pacotes de onda têm uma distância menor ou da ordem de o comprimento de onda de de Broglie, efeitos quânticos de interferência são importantes, enquanto para distâncias d muito maiores que o comprimento de onda de de Broglie, efeitos quânticos de interferência entre os pacotes de onda são desprezíveis. Ou seja, isso seria o limite clássico para os graus translacionais. Bom, aqui tem um comprimento. Aqui também um comprimento. Esse comprimento é formado por H sobre algo. Essa raiz. Essa raiz representa
um momento? Sim. Esse é o ponto importante, que MKBT corresponde ao momento ao quadrado associado com o movimento térmico, com energia média proporcional a KBT das moléculas. Ou seja, H sobre P, H sobre aquela raiz, é um comprimento de onda associado aos momentos típicos das moléculas que estamos analisando. Tá? Em inglês, lambda ganha um nome Thermal de Broglie Wavelength. Tá? Em português fica um pouco enrolado. Comprimento de onda térmico de Broglie. Mas a interpretação é importante, porque toda a análise clássica depende desse fato, ou seja, D, a distância entre moléculas, grande em relação a esse comprimento de onda de Broglie. Então, o fator 2π entra como um fator de ordem 1, que não afeta o resultado, mas a interpretação física de momento é associado com os fatores massa e KBT, ou seja, massa e temperatura do sistema de interesse. Como é D? Bom, a gente tem que ver qual é a distância típica média entre moléculas vizinhas. Isso pode ser relacionado à densidade. Vamos supor que nós temos N moléculas em volume V. Tá? E eu vou sempre usar o símbolo ρ para indicar densidade nesse sentido, número por volume, não massa por volume, como é também comum, mas para nós ρ tem esse sentido. Então, a V sobre N é o volume por molécula, o recíproco de ρ. Podemos visualizar isso como cada molécula dentro de um cubinho. Cubinho de volume V sobre N, que às vezes eu vou usar o símbolo Vzinho, volume por molécula, que naturalmente é o recíproco da densidade. Então, nessa visão bastante intuitiva e imprecisa, a separação entre moléculas vizinhas seria o lado de um desses cubinhos, ou seja, a raiz cúbica de V sobre N, ou seja, V a menos 1/3 acaba sendo a distância entre moléculas vizinhas. A gente quer que D, ou seja, V a menos 1/3, seja grande em relação a lambda, comprimento de onda de Broglie, para
o limite clássico ser válido, tá? Rho a menos 1/3, muito maior que lambda, ou Rho muito menor que 1/lambda 3. Certo? Ou a menos 1, muito maior que lambda 3. E agora, simplesmente invertindo, teria isso. Voltando à expressão para lambda, lambda é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, a baixas temperaturas, lambda fica grande. Então, essa desigualdade que define o limite clássico fica mais difícil de satisfazer as baixas temperaturas. E a gente vai ver depois que quando Rho fica de ordem de 1/lambda3, nós cruzamos do regime clássico para o quântico e os efeitos de interferência são importantes de tal maneira que para Rho maior ou igual a esse limite, o sistema é descrito por uma função de onda coletiva. Ou seja, mesmo para um sistema de partículas sem interações, os efeitos de interferência quântica levam à conclusão que nós devemos descrever nosso sistema não como um sistema de partículas independentes, mas usando uma função de onda coletiva que envolve todas as coordenadas, todos os estados de vez, em vez de tratar cada partícula como independente. Lembra que a discussão atual é do gás ideal clássico, em que implicitamente tratamos cada partícula como independente das outras. Mas essa análise, que parece meio intuitiva e básica, levou a uma conclusão importante, que há um limite intrínseco à validade da descrição clássica, e esse limite é quando ultrapassamos esse limite, a descrição clássica, mesmo para partículas independentes, não interagentes, não vale mais. E a gente tem que adotar a descrição quântica mesmo para os graus translacionais. Tá? Daqui a pouco a gente vai discutir um gás ideal de moléculas diatômicas ou poliatômicas. As moléculas têm vibrações e rotações. E muitas vezes a gente tem que tratar as vibrações
de maneira quântica. Mas a gente continua tratando os centros de massa das partículas de maneira clássica, porque essa desigualdade, ou essa, é satisfeita. Estamos no limite clássico para os graus translacionais. Talvez não para os graus vibracionais e ou rotacionais, mas sim para a descrição dos centros de massa. Mas quando isso é violado, novamente, entramos em outro regime, que é o regime intrinsecamente quântico. Bom, então, dito tudo isso, a gente vai voltar a essa questão quântica depois. Nós temos nossa função partição canônica para o gás ideal clássico. O que podemos calcular com isso? Todas as propriedades termodinâmicas de interesse, em particular a energia média por partícula, a capacidade calorífica e a pressão. Anderson, tem uma dúvida? Pode falar. Professor, uma das definições de gás ideal seria o fato das moléculas estarem tão distantes ao ponto dos efeitos quânticos, por exemplo, não aparecerem. Uma das definições de gás ideal, né, seria isso? Sim, ou seja, nós temos que tratar o gás ideal sempre no limite clássico? Não. De modo algum. O que você falou seria a definição do gás ideal clássico. O gás ideal quântico quer dizer uma coleção de partículas idênticas, indistinguíveis, sem interações. Ou seja, ideal, a palavra ideal é associada à ausência de interações. Entendi. Tá? Então, é em parte uma questão de nomenclatura, mas a gente admite gases ideais quânticos que são justamente sistemas de partículas sem interações, mas analisadas de maneira quântica. A gente vai estudar vários exemplos. Uma vez que você trata as partículas como quânticas, você tem que reparar que no mundo quântico tem duas espécies de partículas, fermions e bósons. E isso faz toda a diferença quando a gente analisa a função de onda coletiva, se as partículas são fermions ou bósons. No caso bosônico, violando essa condição, no gás ideal, ocorre um fenômeno chamado condensação de Bose-Einstein. Então, é uma coisa bastante dramática, em que uma função não nula das partículas no gás ideal de Bose existem no mesmo estado quântico, o estado de momento zero. Tá? É isso que caracteriza o gás ideal de Bose a baixa temperatura ou altas densidades. No caso de fermions, obviamente, não pode ter duas partículas fermiônicas no mesmo estado quântico e não vai ter
esse fenômeno de condensação, mas de qualquer maneira, quando discutimos, por exemplo, o gás de elétrons em um sólido, em um metal, por exemplo, as densidades são tais que a gente tem que utilizar a descrição quântica, mesmo tratando os elétrons com um gás ideal, ou seja, sem interações, que é apenas uma aproximação, mas é uma aproximação justificável para esse caso de elétrons em metal. É importante que usamos uma análise quântica. Tá? Então, isso fica para depois. Respondi a dúvida? Sim, respondeu, professor. Tá. É uma dúvida importante. Então, obrigado por perguntar. Então, voltando novamente ao caso clássico, nós já sabemos como calcular a energia média usando a função partição canônica e encontramos o resultado esperado, que é a energia média do gás ideal, é 3 meus N kBT. Puramente energia cinética. Agora, para calcular a pressão, é conveniente usar a conexão entre Ln de Z e a energia livre de Helmholtz e usar essa relação termodinâmica entre pressão e energia livre de Helmholtz, tá? Que envolve uma derivada em relação ao volume, tá? Porque nós temos Z escrita em termos de temperatura, volume e N, tá? Então, nós usamos essa relação que vem direto da relação termodinâmica e recuperamos a lei do gás ideal. Bom, no ensemble grande canônico, usando novamente a relação entre Z e Xi, que eu mencionei, e nossa expressão para Z, dá para realizar a soma e nós encontramos a função partição grande canônica do gás ideal clássico, que agora envolve o potencial químico. Tá? É conveniente colocar isso em termos de Z, que é exponencial beta vezes mi, tá? Que, como sabem, consta na função partição grande canônica. Tá? E a soma que você tem que realizar tem Z vezes V sobre lambda 3 AN sobre N fatorial. Então, a soma vai dar uma exponencial. E agora, lembrando a conexão entre Ln de Xi e PV sobre KBT, uma identidade de fato, a pressão pode ser escrita dessa maneira: KBT sobre volume, Ln de Xi. Nós temos Xi, então é só tirar o logaritmo e nós temos essa expressão onde tem um erinho, deve ser KB, B maiúsculo, não B minúsculo. Tá? Então nós temos a pressão em termos de KBT e Z sobre lambda 3. Eu quis ver em termos de temperatura, número de moléculas e volume, não em termos de Z sobre lambda 3. Mas
eu tenho uma outra conexão. A densidade, número médio de moléculas sobre volume, no ensemble grande canônico, é dado por essa expressão, tá? Uma das derivadas que nós já discutimos. E isso dá para calcular na base dessa expressão. Então, nós encontramos densidade igual a Z sobre V, derivada de Ln em relação a Z. E avaliando isso para o gás ideal clássico, Z acaba dando lambda 3 vezes ρ. Ou seja, eu posso reescrever Z sobre lambda 3 em termos da densidade, que é mais interessante. E o resultado, substituindo, é pressão igual a kBt vezes densidade. Exatamente a lei do gás ideal. Quando a gente fala lei do gás ideal, PV igual a N RT, agora sim, estamos falando do gás ideal clássico. O gás ideal quântico, em geral, não obedece à chamada lei do gás ideal, porque é uma lei da termodinâmica clássica. Bom, e agora, no caso do ensemble das pressões, novamente dá para avaliar a função partição do gás ideal usando o nosso resultado para o ensemble canônico. Tá? Então, nós temos essa expressão. No ensemble das pressões, a pressão é fixa e o volume que flutua, tá? E avaliando a derivada adequada, nós encontramos o valor esperado do volume igual a N mais 1. Lembra que nesse ensemble N é fixo. N mais 1 kBt sobre a pressão. Tá? E isso também corresponde à lei do gás ideal, quando lembramos que para N grande, a diferença entre N mais 1 e N é desprezível, ou seja, 1 é desprezível em comparação a N. Então, nos três ensembles é possível analisar completamente o gás ideal clássico. Não é uma grande surpresa, mas é bom verificar como isso é feito. A gente vê que tem uma pequena diferença na equação de estado entre o ensemble canônico e o ensemble das pressões, mas que essa diferença some no limite termodinâmico. Tá? E nos lembramos aquela afirmação que os ensembles são equivalentes no limite termodinâmico, mas pode ter diferenças, por exemplo, de ordem 1 sobre N, fora do limite termodinâmico. E essas diferenças somem quando N vai por infinito. Bom, eu quero chamar a atenção a um exercício que eu tirei da lista porque, como dizer, não deu certo. Os alunos, na minha experiência, uma dúzia, se não mais, de turmas de mecânica estatística aqui, ninguém entende essa pergunta. Bom,
A pergunta fala, escreve a função partição canônica quântica do átomo de hidrogênio. Então, o que nós temos que lembrar? Que o átomo de hidrogênio é caracterizado por um número quântico N principal, radial, tal que a energia N é dado por uma constante, o chamado Rydberg, Ry, sobre N2, correto? E isso vale para números quânticos N, L, momento angular orbital, e M, spin. Tá? Ou seja, na análise mais simplista, sem preocupar com estrutura fina e tal, é só N que determina a energia. E cada nível N tem uma certa degenerescência Gn. Então, a função partição canônica de um átomo de hidrogênio pode ser escrito assim. N de 1 até infinito, degenerescência dessa energia é N, exponencial menos N sobre kBt, que seria o Rydberg sobre N2 kBt. Tá? Então, com sinal positivo. Certo? Agora surge o problema. Essa soma é infinita. Porque tem infinitos termos e à medida que N cresce sem limite, esse argumento converge para zero. Mas exponencial zero é 1. Ou seja, eu tenho uma quantidade infinita de termos. Os termos iniciais têm um peso maior que 1, mas para cada estado, o menor que o peso pode ser é 1. Então, infinito vezes 1 dá infinito. Soma divergente. Então, a função partição quântica do átomo de hidrogênio é infinita. Isso é motivo para preocupação? Não. Por que dá infinito? Tem alguma maneira de entender, talvez pensando no limite clássico, por que é para esperar que dá infinito? Esse é o ponto da pergunta, mas precisaria de muita explicação. É como quando alguém conta uma piada e tem que explicar a piada. É sem graça. Então, por que dá infinito? Não, o motivo físico. Não,
matematicamente é claro que dá infinito. Alguém tem alguma ideia sobre isso? Bom, vamos pensar na nossa partícula clássica livre. Z, função partição canônica de uma partícula clássica livre. Z vai ser 1 sobre H3N, A3, N1, integral sobre posição, integral sobre momento, exponencial menos beta P2 sobre 2n. Perfeito? Essa bom, eu tenho 3 integrais gaussianas aqui. Vai dar aquele, como que foi, 2π mkbt a 3 meios. Beleza. Finito. Mas é uma partícula livre. O que quer dizer partícula livre? Não está confinada. Então, essa integral teria que ser sobre o volume acessível. Mas o volume acessível é R3. Infinito. Tá bom? Ou seja, mesmo nesse exemplo, o mais simples que pode pedir, de uma partícula clássica livre, Z é infinito. Se a gente restringe Z, restringe o volume acessível a essa partícula, essa integral dá V, o volume. Finito. Se V for finito. Mas no limite, a partícula livre, sem nenhuma restrição, dá infinito. Também não é motivo de preocupar. Qual a conexão entre esse exemplo clássico e o átomo de hidrogênio? Bom, quando a gente define os estados do átomo de hidrogênio, tá? A gente resolve a equação de Schrödinger para o problema coulombiano, tá? O potencial E2 menos E2 sobre R. E a gente vai resolver a equação de Schrödinger para uma partícula sujeito a esse potencial coulombiano. Gera esse espectro de energias. Há algum limite sobre a coordenada R? Não. R varia de 0 até infinito. Gere esse espectro. Como são esses estados para N muito grande? N igual a 1000, 1.000.000. São estados em que o elétron, na média, está muito longe do núcleo.
são estados chamados estados de Rydberg. Ou seja, e esses estados de Rydberg são basicamente clássicos. A gente pode imaginar uma órbita clássica de Kepler, que corresponde a esses estados com N muito grande. Ou seja, quando N é muito grande, esse número quântico, mas de fato o átomo nesse estado é bem descrito por um modelo clássico. Então, o infinito aqui tem a ver com o fato que o espectro de energias vai para valores zero. Zero seria um ponto de acúmulo no espectro do átomo de hidrogênio. Aqui é menos 13,6 eletronvolts, o estado fundamental. Depois tem N igual a 2, igual a 3. Aqui é zero. E entre zero e qualquer valor negativo, menos epsilon, digamos, tem infinitos estados. Mas por que tem esses estados? Porque não tem nenhuma restrição na posição do elétron. R, coordenada radial, varia entre zero e infinito. No caso clássico, é essa falta de restrição que leva a infinito aqui. Muito bom. No caso clássico, se colocamos a partícula em uma caixa cúbica de volume V, Z não é mais infinito. Infinito. Muda para V, finito. Agora, vamos pegar nosso átomo de hidrogênio e colocar o átomo em um cubo de volume 1 metro cúbico. Tá? Então, os lados são de 1 metro. Aqui é meu átomo. Qual vai ser o espectro desse átomo? O potencial agora é o potencial coulombiano e um potencial de confinamento, V, que é infinito fora desse cubo. Bom, o raio médio de um estado, um alto estado do átomo de hidrogênio vai igual a 1, 2, 100, 1000. É muito, muito, muito menor que 1 metro. Então, esses estados nem vão sentir a presença de um V de confinamento que é infinito fora da caixa. Mas, em algum valor de N grande o suficiente, o elétron começa a sentir esse V. E agora a gente tem que pensar no espectro de energias da partícula confinada a uma caixa. Tá? Outro problema quântico. Quando N é grande o suficiente, o que acontece? A gente tem um outro espectro. Podemos, em vez de usar um cubo, se quer preservar a simetria esférica, podemos usar um potencial
de confinamento que é esférico, tá? Que para R maior que 1 metro, o potencial V é infinito. Então, novamente, o átomo de hidrogênio nem sente esse potencial para números razoáveis de N, mas para um certo N, digamos N estrela, começa a sentir. E agora, a energia vai ser algo assim, vai ter a contribuição do potencial coulombiano e uma outra contribuição que vai como N2. Lembra, a partícula numa caixa, a gente tem números quânticos Nx, Ny, Nz e a energia é proporcional à soma dos quadrados dessas componentes. Aqui com simetria esférica teria algo assim, constante vezes Na2. Ou seja, o átomo confinado em um volume finito, como nossa partícula clássica confinada em um volume finito, o espectro é diferente para números quânticos N muito grande, e a soma não seria apenas isso, mas teria um outro fator exponencial menos alguma constante vezes N2 sobre KBT. E agora, esse fator segura a soma, e a soma vai dar finito. Ou seja, o motivo físico para essa divergência da função partição do átomo de hidrogênio simples tem a ver com volume irrestrito. É assim que colocamos o átomo em um volume finito, não vai ter uma função partição infinita. Tá? Isso é o motivo físico para a infinidade quando não incluímos um potencial confinante e vice-versa. Tá? Então é uma história longa, mas eu acho que é uma pergunta interessante porque expõe alguns aspectos interessantes de mecânica estatística e mecânica quântica e a falta de atenção a como os estados do átomo, um átomo qualquer, são definidos. São sempre definidos em relação ao espaço ilimitado. Mas, na prática, tem limites. Alguma observação ou pergunta? Então, o fato de ter dado infinito, a função partição, nos dois casos, né, clássico ou quântico, vem decorrência mas um volume infinito, no caso, né, de ter essa capacidade infinita da partícula pode estar em qualquer lugar, ou do átomo, por exemplo, ocupar qualquer espaço. Certo. Uhum. Por incrível que pareça, tem pessoas que tentaram corrigir essa divergência de Z para o átomo de hidrogênio, mas de fato é para ser infinito. Igual a esse caso, quando o volume é
restrito. Nesse caso já está corrigido, não é para ser infinito nesse caso. Sim. Bom, sobrou alguns minutos, então eu vou para a próxima discussão. Deixe-me abrir. Não é isso que eu quis. Deixe-me abrir outra discussão. Acho que eu tenho que importar. Então, essa discussão, por um lado, é incompleta, mas vai ser instrutiva. E, por outro lado, inclui uma discussão que talvez pertence ainda na discussão de ensembles. É a parte de ensembles quânticos. Tá? Então, tudo que eu falei sobre ensembles, eu falei, digamos, em paralelo sobre sistemas quânticos e clássicos. No caso quântico, geralmente pensamos em estados discretos, então as funções partição são somas, enquanto no caso clássico, naturalmente, trabalhamos com variáveis dinâmicas que são contínuas e fazemos integrais sobre o espaço de fase clássica. Mas as expressões formais, as relações com a termodinâmica, pelas funções partição, pelas derivadas, são todas válidas em ambos os casos. Agora, tem uma questão que surge na mecânica quântica que pode ser colocada da seguinte maneira. Qual é a descrição quântica de um sistema em equilíbrio? Por isso, eu quero dizer o seguinte. Na mecânica quântica, nós costumamos pensar que sistemas são descritos por estados quânticos. E que geralmente podemos associar uma função de onda espacial ou até no espaço de momentos, se for interessante, a um estado quântico. Então a pergunta é, qual seria o estado quântico de um sistema em equilíbrio térmico? Pode pensar no ensemble canônico, por exemplo. E a resposta é que tal sistema não é descrito por um estado quântico, muito menos por uma superposição de estados quânticos. É descrito por uma outra coisa. Ou seja, vamos pensar no ensemble canônico que nós temos um sistema que possui estados quânticos E1, E2,
são as energias. Tá? Os estados são estado 1, 2. Pense no oscilador harmônico, por exemplo, para ter uma. Então vamos incluir E0, estado fundamental. Tá? Então, o oscilador harmônico quântico unidimensional tem estados 0, 1, 2, 3, etc., não degenerados, com energias, tá? E J igual a J mais meio vezes H cortado a ômega. Não sabemos escrever as funções de onda do estado J na representação de posição. Tá? Tudo isso. Agora vem a mecânica estatística. E nós sabemos que a probabilidade de encontrar nosso oscilador em estado J é exponencial menos beta EJ sobre Z, onde Z é simplesmente a soma sobre estados desse fator que normaliza a distribuição de probabilidade. Esses são estados. Bom, o estado, digamos, é J, em notação abstrata, tal que o hamiltoniano, operando sobre estado J, da EJ vezes o estado. Tá? Quando eu falo estado, geralmente eu quero dizer autoestados do hamiltoniano. Tá? Então, esses são os estados, função de onda, etc. Mas agora entramos em um outro universo. Eu detesto essa linguagem, mas uma outra situação em que o sistema de interesse é descrito por probabilidades. Cada estado tem sua probabilidade. Eu não posso descrever esse sistema, por exemplo, como uma superposição P0 multiplicando o estado 0 mais P1, probabilidade de estado 1, conforme essa fórmula, multiplicando e assim por diante. Essa superposição de estados não descreve meu sistema. O que é isso? É uma superposição de estados. Esses são vetores em um espaço de Hilbert. Se a gente faz uma combinação linear de dois estados no espaço de Hilbert, estados J e K, com pesos alfa e beta, e lembrando que a gente deve ter a soma dos módulos absolutos de alfa e beta igual a 1 para ter algo válido. Bom, J e K são vetores no espaço de Hilbert. Isso também é um vetor no espaço de Hilbert. Isso
também, bom, não é normalizado do jeito que é correto, mas seria algum outro vetor no espaço de Hilbert. Ou seja, o estado de equilíbrio térmico simplesmente não é descrito por um vetor no espaço de Hilbert de estados do sistema de interesse. É descrito por uma outra coisa que é chamada de mistura estatística. Ou seja, nós determinamos as probabilidades. Uma mistura estatística de estados quânticos pode ser qualquer coisa, não tem que ser necessariamente um sistema em equilíbrio térmico, mas um sistema em equilíbrio térmico com probabilidades dadas dessa maneira ou semelhante é um exemplo de uma mistura estatística. E na mecânica quântica, uma mistura estatística é descrita não por uma função de onda, ou um estado, ou um vetor no espaço de Hilbert, é descrito por um operador densidade. O operador densidade, esse operador, vou designar por Rho-Chapéu, é uma soma de operadores de projeção. Operador de projeção sobre estado N vezes uma probabilidade. Então é esse objeto que a gente usa, se for preciso, para descrever equilíbrio ou qualquer outro tipo de mistura estatística na mecânica quântica. Tá? Então, na próxima vez eu vou começar com esse operador e a gente vai verificar que podemos usar isso para descrever uma situação de equilíbrio térmico em qualquer um dos ensembles. E isso, de uma forma, fecha a descrição dos ensembles para sistemas quânticos. Ok, é hora de parar. Se alguém tiver uma pergunta, pode perguntar, mas se não, a gente se vê na quinta. Tá bem, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Até a quinta. Até quinta. Tchau, tchau. Professor, obrigada. Professor, obrigada.